a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Salve, meu papai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Peço que o Senhor esteja comigo. Deus tem sempre uma resposta para tudo e para todos, através de um silêncio, na expressão do sentimento. Ele surpreende a nós com seu modo de agir, dando o perdão àquele que o seu filho com uma lança ao meio nos deu direito à vida, levando a morte ao filho amado, faz mulheres dar a luz. Uma samaritana má, Jesus levou Josué a conquistar a cidade prometida. Mesmo sendo Deus, nos ajuda a surpreender. Deus nos surpreende quando o homem pensa que acabou. Ele diz apenas começou.
Em seguida, nós já vamos estar ouvindo, nosso pastor Marcos vai estar orando pelo nosso pregador, que é o nosso irmão Diácono Oliveira, né? Ô, glória, tem algo da parte do nosso coração. Eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz de Jesus. É noite de bênção e noite de vitória. Como Deus tem falado aqui, falado nos louvores, falado na palavra, né? Cada palavra, irmão, preste atenção o que o Senhor está falando, né? Que Ele está no nosso meio. Eu vou deixar uma palavra para meditação e vou louvar o Senhor com o hino do cantor cristão 114. Isaías é uma palavra conhecida, mas foi essa que o Senhor colocou no meu coração para deixar aqui. Alguns versículos dizem assim, Isaías 55, a partir do versículo 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? O Senhor está falando aqui nesse lugar, tá? O que ele quer no início, ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Esse ministério vive muito em oração. Aleluia, glória a Deus. E tem coisas que até nos assustam. Eu mesmo não tenho mais. Eu creio assim, eu estou falando assim, não é porque eu seja melhor do que vocês, não é isso, irmão. Quando a gente tem um ministério da oração, o Senhor nos convida quase a cada instante para estar orando. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos, e ali a gente se desce na presença do Senhor. E ontem eu estava falando com a irmã lá em Maceió, porque ela liga para mim e eu estava falando. E eu fui, ela preocupada, eu disse assim: nossa, por que você está tão preocupada? Deus está no controle dessa situação. Era a respeito do marido dela. Então ela disse: por quê? Porque eu estou vendo você preocupada demais, e o ministério que o Senhor colocou nas mãos do teu esposo. Mas não se preocupe não, que conte os dias, André Santo Italas, que o Senhor vai tirar ele daquele lugar, vai trazer para onde ele colocou o coração. Já agradeça pela vitória dele. Já agradeça. Muitas vezes, irmã, nós temos que acreditar. Se o Senhor, a palavra do Senhor, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque ele tem resposta para mim, para você. Como ele já falou aqui também, o louvor, ele surpreende. Aleluia, glória a Deus. E é assim que o Senhor faz. Aí ela disse assim: se você estivesse aqui, então eu diria porque você sabia. Eu disse: não, porque eu oro. O meu ministério é de orar por todos os pastores, por todas as igrejas do mundo inteiro. E eu peço para Deus, quando eu olho assim para a pessoa, eu digo: Senhor, qual é o mistério? Andala Santo Italas. As preocupações. Como aqui na nossa igreja, não, eu vou dizer, no nosso ministério aqui, tem uma pessoa que hoje eu falei, eu liguei para a mãe dele e disse: o que é que está acontecendo com seu filho? Porque eu estava ali e o Senhor me trazia ele sinceramente, eu tenho que falar com ele. Ela disse assim: fale com ele, porque só assim ele vai acreditar. Porque o que você está me falando, o Senhor, é isso que ele está vivendo. Anda lá, Santo Italas. Então, para o Senhor ele dar os mistérios dele, é necessário que a gente limpe primeiro o nosso coração, o nosso pensamento, para que ele possa operar. Aleluia, porque o nosso Deus, ele não mudou. Aleluia, glória a Deus, ele é o mesmo. E quando ele diz assim na palavra dele, louvado seja Deus, que os nossos pensamentos
Cadê? Deixa eu ver aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E é verdade, porque nada se passa aos olhos do Senhor. Enganado está o homem, está a mulher, quando pensa que Deus não está vendo. Deus conhece os nossos pensamentos, irmão. Eu mesmo, louvado seja Deus, eu fiz algo aqui na minha casa e o Senhor mandava, eu dizia: Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Fisicamente eu não tinha ninguém para me ajudar, mas era necessário, porque mesmo no domingo, até mostrei ali para a irmã Rose, assim, em cima do meu armário cheio de água, não foi isso? E eu disse: Jesus vai estragar minhas coisas, e eu fui necessário mudar, louvado seja Deus. E quando dei fé, que eu puxei o armário, ele caiu com tudo. Se o pastor Luiz não tivesse aí, eu até, graças a Deus, não me machuquei. A única coisa que eu me machuquei foi a mão aqui, me cortou. Mas o Senhor, mas porque eu dizia assim: Jesus, me ajude aqui, é isso que eu faço. Porque eu não tenho ninguém, então eu tenho que pedir a Ele. E eu fiz aquela mudança ali, louvado seja Deus. Então eu digo: Jesus, muito obrigada. E louvando, era fazendo as coisas e louvando. Olha, Jesus, eu não sei louvar, mas eu começava a ir, o rádio estava cantando, eu estava louvando. E é isso que o Senhor, nas maiores dificuldades, nas maiores tempestades, o Senhor quer que eu e você louve, e o nome dele é glorificado, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Louvando, aleluia, glória a Deus. E quando o filho da irmã, eu disse: Senhor, me mostra o opus, se for da tua vontade, porque tudo prevalece a vontade do Senhor. Eu quero saber o que é que está acontecendo. Se o Senhor me mostrou Ele, vou até a Ele. Aleluia, glória a Deus, porque Ele é uma alma preciosa aos teus olhos terrenos. Tamanha coisa é, irmãos, quando Deus, porque a própria palavra do Senhor, vou dizer, já vou encerrar, já vou orar pelo irmão, nem vou louvar mais com isso, porque para não tomar muito tempo. Aleluia, glória a Deus. Tamanha coisa é quando Deus diz assim: muitos são chamados e poucos escolhidos, e querem fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, relaxadamente, que a própria palavra nos afirma. Eu não sei por que o Senhor está falando isso. Aleluia, Jesus. E eu disse assim: Senhor, eu disse: irmã, ele foi chamado, além de chamado, ele foi escolhido. E ele não está fazendo, pode ter certeza que o caminho está dentro da igreja. Mas não tá, o Senhor está dando oportunidade para ele se consertar diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Não dá mais tempo para louvar, não, que já tomei muito tempo. Tá bom? Que Deus te abençoe e as palmas louvam ao Senhor. É quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente chega aqui, não quer parar mais, né? Se deixar Deus nos usar, a gente vai ficar aqui o tempo inteiro, né? Só, mas qualquer dia nós vamos ter uma vigília, né? Aí a gente vai adorar a noite toda, né? Vamos convidar nosso querido pastor Marcos, ele está orando pelo nosso Diácono Oliveira, né? Ele que vai transmitir a mensagem, o pãozinho quentinho do céu, os nossos corações nessa noite, né? Ô glória! Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, te louvando, te bendizendo nessa casa. Continua conosco, ó Pai. Alegra os nossos corações de forma tal que o Teu nome venha ser glorificado e exaltado dentro deste lugar que é a Tua casa de oração. Agora vamos ouvir a Tua palavra. Está aqui o Teu servo, Diácono Oliveira. Eu tenho certeza que Tu tens colocado uma palavra no coração dele. Certamente, ó Deus querido, ele transmitirá aquilo que Tu tens falado a ele. Pai, fala aos nossos corações por intermédio do Teu servo e cumpre com a Tua vontade nas nossas vidas. É a bênção que nós estamos te pedindo no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Saúde, vamos com a paz do Senhor. Amém. Vamos sentar em nome de Jesus.
Maravilha nós estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do nosso Deus, louvando esse Deus tão maravilhoso, a qual o Senhor tem derramado tantas bênçãos sobre as nossas vidas, né? E palavras que vêm a cada dia nos edificando. Nós vimos aqui os amados irmãos, as irmãs, testemunhando, né? Falando a qual que Deus tem feito em favor da vida de cada um. E isso aí, irmãos, tem nos fortalecido na presença do nosso Deus. Louvado seja Deus, porque nós vimos as experiências a qual nós temos vivido, e é isso que tem nos sustentado. Louvado seja Deus. A vida do homem e da mulher de Deus é isso, é viver constantemente experiências, louvado seja Deus, que nos traz esse fortalecimento espiritual diante da nossa presença. A nossa irmã mencionava nesta noite, a qual a sua filha, né, às vezes fala sobre o problema, mas ela fala para a filha: maior do que o problema é a vitória. Isso aí é um fato, irmãos, que nós temos que viver a cada dia dentro da nossa vida. É isso aí, é nós saber que pode existir um problema. Existe um problema sobre as nossas vidas? Existe. Nós somos seres humanos, nós somos cidadãos, mas nós sabemos que existe, louvado seja Deus, situações em nossas vidas que muitas das vezes pode até tentar querer tirar nós da presença de Deus, ou colocar desânimo na nossa caminhada, na nossa trajetória, mas nós sabemos que nós temos um Deus a qual vela em nosso favor. Louvado seja Deus. E isso é o que tem, louvado seja Deus, nos dado essa graça tão maravilhosa para nós estar caminhando com o Senhor. E é muito bom nós estar cada dia na presença do nosso Deus. Quero meditar aqui com alguns versículos com a igreja, louvado seja Deus. Livro de 2 Reis, no capítulo 4, quero ler aqui alguns versículos, que os irmãos meditem nesta palavra, que com certeza o Senhor vai falar de uma forma poderosa aos nossos corações. Livro de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1, eu quero ler até o versículo 7, nos fala assim desta maneira: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levou, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servo. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que o que tu tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte do que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, encheram que foram cheios os vasos, disse-lhe a seu filho: Traze ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso. Para determinar, abençoando a vida da igreja, a vida de cada um dos irmãos, nós vimos que verdadeiramente, nós vimos que essa palavra, ela tem crédito, ela tem valia, e ela se conclui na vida do ser humano. Foi isso que aconteceu na vida desta mulher. Quando ela chegou até ali, o profeta, desabafando aquela situação, esperava uma solução. Louvado seja Deus, tudo a qual o Senhor proferia em suas palavras tinha crédito, tinha valia. O povo recorria, louvado seja Deus, até o mestre, até o Senhor. Por quê? Verdadeiramente as pessoas iam com o problema, mas trazia a solução, trazia a resposta do seu problema. Louvado seja Deus. No domingo, nosso pastor Reinaldo aqui trouxe uma palavra simples e objetiva daquele cego a qual clamava ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Através, louvado seja Deus, de um clamor daquele homem a qual ele mendigava, a qual ele estava passando pelo processo, o Senhor teve de misericórdia
e reverteu a vida dele, a história dele. E essa mulher aqui, irmãos, estava necessitada naquele momento, naquela situação que ela estava passando, de uma palavra, louvado seja Deus, que pudesse mudar a sua história, mudar a sua situação naquele momento. E esse profeta aqui, o profeta Eliseu, cheio da graça do Senhor, usado através do Espírito Santo de Deus, apenas fez uma pergunta para aquela viúva, apenas fez uma pergunta para aquela mulher: o que tu tem em casa, mulher? Fala para mim. Ela falou: a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Irmãos, Deus nos abençoa com aquilo que nós temos. Deus, Ele nos abençoa a cada dia, irmão. Nós não precisamos querer enfeitar a situação ou querer mudar a história, não. O Senhor quer nos abençoar com o que Ele já deu em nossas mãos, com o que nós temos. É isso que o Senhor quer abençoar a nossa vida, e o nome do Senhor ser glorificado. Louvado seja Deus. Essa mulher falou para o profeta: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. E através, irmão, dessa autoridade, desse profeta, louvado seja Deus, ele determinou para ela: vai para casa, entra no teu quarto, fecha a porta, pega vasos emprestados e derrama sobre o azeite sobre esse vaso. E ela fez tudo conforme o profeta falou. Mas aqui, irmãos, o que me chama bastante a atenção dessa mensagem, louvado seja Deus, é o versículo 7. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Interessante, irmãos, aqui que essa mulher, essa viúva, ela fez tudo conforme o profeta falou, mas ela voltou lá e falou para o profeta. Ela foi lá e testemunhou novamente a qual ela tinha feito todo o processo de derramar os vasos emprestados, derramar o azeite sobre ele. Aí ele deu a receita principal para ela: agora você vai lá, vende esse azeite e tu e teu filho viverão do resto. Irmãos, louvado seja Deus, isso aqui é uma mensagem a qual nós viemos entender em nossas vidas, que quando verdadeiramente o Senhor quer nos abençoar, verdadeiramente, quando o profeta, quando o homem e a mulher de Deus, ela determina algo para a sua vida, e é através do Espírito Santo de Deus, é através da palavra do nosso Deus, e Deus está presente sobre a vida deste homem e desta mulher, tudo o que ele falar vai acontecer para a glória do nosso Deus, porque o Senhor se faz presente, e o Senhor honra, o Senhor vela pela sua palavra. Como fala a sua palavra, ele fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. Tantos momentos das nossas vidas, a qual nós precisamos dar resposta e da intervenção de Deus, e com certeza Ele vem no momento certo, traz a receita certa, traz a resposta certa. Louvado seja Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja Deus. Essa viúva, essa mulher, irmãos, devido à situação, se ela tivesse ido atrás desse profeta, e o que o profeta pedisse para fazer não se concluísse, não se realizasse, com certeza ela ia se entristecer, com certeza ia bater uma dúvida no seu coração, no seu entendimento, através da vida desse profeta. Mas Deus era com ele, Deus era com Eliseu, da mesma maneira que Deus é comigo, é com você, é com a vida dos nossos pastores, louvado seja Deus, a qual tem toda a autoridade, autonomia, louvado seja Deus, de profetizar algo sobre as nossas vidas, e o nome do Senhor ser glorificado. Louvado seja Deus. Coisa maravilhosa é, irmãos, nós obedecer a palavra do nosso Deus, entender, louvado seja Deus, esta palavra tão maravilhosa, a qual é na nossa vida, louvado seja Deus, e o nome do Senhor a cada dia é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E essa viúva, irmãos, fez tudo conforme o profeta falou. É necessário, irmãos, nós fazer tudo conforme o Senhor fala. É necessário, irmão, nós fazer, louvado seja Deus, tudo conforme o Senhor quer sobre a minha e a sua vida. Porque quando nós obedecemos e quando nós fizemos o que o Senhor determina sobre a nossa vida, louvado seja Deus, a vitória vem. A vitória vem em nome de Jesus. A vitória ela vem até as nossas vidas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Louvado seja Deus. E vale a pena nós obedecer esta palavra e obedecer aos homens e às mulheres de Deus, porque existe profeta na face da terra, existe mulheres, existe homens de Deus a qual tem, louvado seja Deus, esse dom tão maravilhoso, irmãos, esta palavra tão maravilhosa sobre as nossas vidas. E é importante nós dar o quê? Valia a palavra de Deus.
É necessário nós entender, louvado seja Deus, a qual o Senhor tem ordenado para mim e para você. Louvado seja Deus. Deus tem colocado, irmãos, pessoas aqui neste lugar, louvado seja Deus, através do seu Espírito Santo, louvado seja Deus, para nos conduzir, para nos instruir, para nos ensinar, para nos apacentar, louvado seja Deus. E através de tudo isso, nós alcançaremos a nossa bênção, nós alcançaremos a nossa vitória, louvado seja Deus. Eu me alegro muito quando eu vejo os amados irmãos vir até aqui à frente, louvado seja Deus, testemunhar, falar das grandezas do nosso Deus. Eu me alegro de uma forma poderosa, porque nós temos visto, irmãos, que esse Deus ele não mudou. Da mesma maneira, louvado seja Deus, que ele foi sobre a vida deste profeta, louvado seja Deus, o profeta Eliseu, sobre a vida deste homem, louvado seja Deus, ele é nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Quantos exemplos nós temos no nosso dia a dia, que nós vimos irmãos vir com um problema, com a dificuldade, até mesmo com a limitação, e Deus usar, Deus trazer a pessoa certa para estar, louvado seja Deus, dando uma palavra, louvado seja Deus, instruindo, louvado seja Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E o nome do Senhor, dos irmãos, foi glorificado através desta viúva, através desta mulher, deste varão, louvado seja Deus, desse profeta, louvado seja Deus, porque tudo a qual o profeta ordenou, ela fez. E através da obediência dela fazer, ela pôde alcançar a vitória. Então é necessário que nós viemos a cada dia, dar ouvido à palavra do nosso Deus, e a cada dia nós vamos glorificar esse Deus tão maravilhoso. E com certeza, louvado seja Deus, a maior necessidade a qual nós vamos precisar do nosso Deus, Ele está pronto a nos responder. Louvado seja Deus. Essa mulher ela precisava de um socorro da parte do Senhor, e ela recorreu ao homem de Deus. Eu acho interessante, irmãos, e é importante isso, muito importante essa mensagem aos nossos corações. Essa mulher, através dessa necessidade, agora sabia que os seus filhos iam ser levados, ela precisava sobreviver, porque o esposo dela já tinha morrido, Louvado seja Deus. Ela foi verdadeiramente a quem? Ao homem de Deus, a um profeta. Ela recorreu até onde tem a solução para o seu problema, a uma pessoa a qual trouxe a resposta para o seu problema correta, certa, instruiu, louvado seja Deus, o que ela precisava fazer para a bênção chegar, louvado seja Deus. E é dessa maneira, porque nós sabemos, irmãos, que nos dias a qual nós vemos, pode até existir pessoas que recorram a outra resposta, a outras pessoas, ou até mesmo possa pensar de outra maneira, mas quando nós viemos ter o entendimento, o pensamento, louvado seja Deus, e esse raciocínio aqui desta mulher, que nós precisamos de recorrer até o homem e a mulher de Deus, a vitória é garantida. Amém? Louvado seja Deus. Que os irmãos possam meditar nesta palavra, que os irmãos possam a cada dia entender que verdadeiramente tem socorro da parte de Deus para a nossa vida, que a cada dia a providência de Deus vem sobre a minha e a sua vida, conforme a nossa necessidade, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. O Senhor não desampara a cada um de nós. O Senhor não desamparou esta viúva, o Senhor cuidou desta viúva, usou o profeta Eliseu, louvado seja Deus, para instruir ela, para ela fazer tudo conforme, para que ela pudesse alcançar a vitória dela. E qual é a vitória que nós precisamos alcançar? O que nós estamos precisando diante do nosso Deus? Com certeza, Ele vai nos dar estratégia, Ele vai nos preparar, tudo conforme para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e as palmas logo no nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Que palavra tremenda da parte do Senhor, né? Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. E que bom que aquela mulher, ela tinha, irmão, comunhão com a vizinhança, senão não ia conseguir as vasilhas, né? Como é bom, né? Ter comunhão com todos, né? Porque aquela vizinhança foi arrumando as vasilhas, porque sinal que ela tinha uma boa comunhão com a vizinhança, né? E ouviu também a voz de Deus, né? Como é bom ser sensível à voz do Espírito Santo, né? Amém, amados? Estamos chegando no término. E faça que nem o salmista, esconda essa palavra no teu coração, né? Para não pecar. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, né? Palavra tremenda da
ao Senhor, que Deus continue abençoando e usando grandemente o diácono Oliveira, né? Talentos pratas da casa, né? Glória, né? Talentos que Deus vai usando, né? Para a nossa edificação. Amém, amados? Oh, glória. Vou convidar nosso querido pastor Marcos para estar finalizando. Sai daqui de posse do teu milagre. Declaro que tu tem dentro da tua casa, que Deus vai fazer transbordar, porque Ele é fiel. Está aqui nessa noite. Amém? Amém, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus que essa palavra possa vir ao nosso coração, irmãos, porque é só ouvindo e obedecendo a palavra de Deus que nós teremos o alcance da promessa de Deus nas nossas vidas. Foi como foi bem aqui explanado, irmãos. Se nós dermos ouvido aquilo que Deus tem para nós por intermédio da sua palavra, certamente nós não sairemos da presença do Senhor da mesma forma que adentramos com as mãos vazias, porque Deus está sempre pronto a nos abençoar e a nos esclarecer qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Quinta-feira nós estaremos aqui, irmãos, estudando a palavra, e nós vamos relembrar, irmãos, o estudo da igreja, das 7 cartas que foram escritas ali para as 7 igrejas ali na Ásia. Então nós vamos adentrar esse estudo, e certamente vai edificar muito aqueles que têm aqui vindo e participado dos nossos momentos bíblicos aqui às quinta-feira. Quanto mais estudarmos, quanto mais entendermos a palavra de Deus, irmãos, mais nós ficaremos prontos para perceber quando a palavra de Deus ela vem de uma forma contrária à sua vontade. Porque, como diz a palavra, muitos falsos profetas se levantarão. Nós temos que ter o conhecimento da palavra para não sermos enganados. Estamos vivendo dias difíceis, aonde, irmãos, tem havido aí, irmãos, um distorcer da palavra muito grande. Nós temos que ficar firmes aqui, e se tivermos dúvida, temos que procurar os nossos obreiros, os nossos pastores, que certamente têm a palavra de Deus para nós. Assim como nós acabamos de ouvir aqui, a mulher, ela foi atrás do homem de Deus. Ela não foi para a internet ouvir a voz de ninguém estranho na internet. Ela foi ao homem de Deus, porque ela sabia que o homem, Eliseu, era um homem de Deus. Então nós temos, irmãos, a palavra de Deus dentro dessa casa. Nós não precisamos buscar aí fora em local algum. Então estudemos a palavra, irmãos, porque é através do conhecimento da palavra que nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. A nossa missionária Cícia disse que amanhã às 9h da manhã, consagração aqui, ela estará aqui juntamente com as irmãs que ela já tem chamado. Aquele que precisa de oração, dá um sinal com a sua mão. Nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e cremos na Tua palavra. Essas mãos erguidas, Senhor, coloca diante de Ti uma petição, e eu tenho